A final da Liga dos Campeões finalmente chegou e o Real Madrid conquistou a competição pela 15ª vez. E como prometido, vim cá trazer para vocês um vídeo sobre alguém muito importante nesse título de hoje. Mas não, dessa vez não vamos falar de um jogador, e sim de um técnico. Carlo Michelangelo Ancelotti, nascido em 10 de junho de 1959 em Reggiolo, na Itália. Que ele é um técnico incrível, isso todo mundo já sabe, mas antes de ser técnico ele foi jogador, e hoje vamos falar um pouquinho disso antes da gente falar da carreira dele como técnico. Ancelotti foi um bom volante que passou por alguns times da Itália, entre eles o Milan, e eu vou contar pra vocês o começo dessa história. Carlo Ancelotti, com 14 anos, entrou num time de base de Reggiolo, a cidade onde ele tinha nascido, onde ele ficou de 1973 a 1975. Já em 1975 ele se transferiu para a categoria de base do Parma, também da Itália, e onde ficou de 1975 até 1976, quando se tornou um jogador profissional. Então ele estreou como jogador profissional em 1976 e ficou no Parma até 1979. Por lá foram 55 jogos e 13 gols. Em 1979 ele se transferiu para o clube da Roma, onde ficou até 1987, foram 8 anos da sua carreira. Lá foram 227 jogos, 17 gols e 5 títulos. Em 1987 ele se transferiu para o Milan, onde jogaria as últimas 5 temporadas de sua carreira. Por lá foram 160 jogos, 11 gols e 7 títulos, entre eles 2 Champions Leagues. Então, em 1992, ele se aposenta como jogador, e após 3 anos, em 1995, ele retorna como técnico. Ainda em 1995 ele assume o Reggiana, um time também da cidade onde ele tinha nascido, onde ele ficou por apenas uma temporada. Foram apenas 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota à frente do time. Então em 1996 ele chega no Parma. Então ele ficou lá 2 temporadas, foram 87 jogos, 42 vitórias, 27 empates e 18 derrotas. Então em 1999 ele chega na Juventus. Foram 114 jogos, 63 vitórias, 33 empates, 18 derrotas. Ele saiu lá em 2001 quando ele assumiu o Milan, onde ele ganharia seus primeiros títulos de importância. No Milan foram mais ou menos 8 temporadas, foram 420 jogos, muita coisa, 239 vitórias, o que é muito, 98 empates e apenas 83 derrotas. Ele conquistou 8 títulos, sendo eles 2 Champions. O time que ele já havia ganhado 2 Champions como jogador, ele também ganhou 2 Champions como técnico. Assim que ele sai do Milan, ele vai para o Chelsea, onde ele fica de 2009 a 2011. Foram 109 jogos, 68 vitórias, 17 empates, 24 derrotas e 3 títulos. Depois disso, no outro ano, em 2012, ele assume o PSG, onde ele teve 77 jogos, 49 vitórias, 17 empates, 11 derrotas e um título. Tudo isso em uma temporada. Depois disso ele assumiu o Real Madrid, mas eu vou deixar pra falar do Real Madrid um pouquinho mais pra frente. Vamos pular essas temporadas que ele ficou no Real Madrid e vamos direto pro próximo time. Então depois disso, em 2016, ele assumiu o Bayern de Munique, onde foram 60 jogos, 43 vitórias, 8 empates, 9 derrotas e 3 títulos. Na temporada de 2017 ele já saiu para ir para o Napoli, onde ele ficou até 2018. Nesse meio tempo que ele ficou no Napoli foram 73 jogos, 38 vitórias, 19 empates e 16 derrotas. Então em 2017 ele assume o Everton, onde ele fica até 2021. Nesse meio tempo foram 67 jogos, 31 vitórias, 14 empates e 22 derrotas. E em 2021 ele retorna ao Real Madrid. Ao todo, contando as 2 passagens dele no Real Madrid, foram 281 jogos, 203 vitórias, 39 empates, 39 derrotas, 13 títulos e entre esses 13 títulos, 3 UEFA Champions Leagues, o que é muita coisa. Ao todo, juntando como jogador e treinador, ele tem 7 Ligas dos Campeões. Isso é muita coisa. Recentemente, Carlo Ancelotti quase comandou a seleção brasileira, só que ele acabou renovando com o Real Madrid e já afirmou que ele vai se aposentar no Clube de Madrid. Então esse foi o vídeo, a trajetória de Carlo Ancelotti até se tornar uma lenda, beleza? Esse cara é um gênio do futebol, então eu quis trazer essa homenagem, um dos campeões da Champions desta temporada. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar a sua curtida e se inscrever no canal, beleza? Deixa nos comentários quais jogadores você querem que eu fale nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, falou!